Olá, 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 meu aluno DLX, tudo bem com você? E aí, pronto para estudar o Microsoft Windows 10? Então, de início, a gente vai estudar um conceito do que é sistema operacional, porque o Windows 10 é um sistema operacional e isso vale para qualquer sistema operacional, ok? Inclusive o Linux, ele também é um sistema operacional. E que esse conceito, o FPR, já cobrou várias vezes em prova. Então, o que a gente vai estudar aqui, antes de começar os conceitos mais específicos do Windows 10, esse conceito geral é bem importante para você, ok? Então, a gente vai começar aqui nosso estudo. Olha só, o Windows 10, e a gente começa aqui falando, então, sobre o que é um sistema operacional, o conceito de sistema operacional. E o sistema operacional é o grande gerente do computador. Ele gerencia, a gente podia falar assim, que o sistema operacional ele gerencia todo o computador. Mas a gente precisa detalhar, porque ir com esse conceito assim, tão amplo, generalizado para a prova, não rola, porque o examinador ele vai detalhar, vai especificar esse conceito. Então a gente pode dizer que o sistema operacional ele gerencia o que a gente chama de processos, memória, dispositivos, arquivos e pastas. E como do que se trata cada um desses itens aqui? Então, olha só, vamos começar a falar aqui de... Opa! Vamos aqui para processos. Aí, eu cliquei no errado ali sem querer. Processos. Então, o que são os processos? São os programas em execução. São softwares em execução. Isso que é um processo. Processo em direito é outra coisa. Processo em informática é todo software em execução, todo software aberto, Word aberto, um joguinho aberto, Excel, o Calc, o Writer, qualquer software aberto é um processo. Então, quer dizer que o sistema operacional ele gerencia processos. E aí, olha só, teve uma questão da UFPR em 2014 que falava assim, ela pedia o que o sistema operacional gerenciava, né? E ela cobrou lá 4 itens, só que um desses itens era processador. E você, né, certamente não viu aqui nessa listinha processador. Você viu processos, memória, dispositivos, arquivos e pastas. O que acontece é que processador entra aqui em processos. Por quê? Olha só, o processador ele tem uma funcionalidade, vamos dizer assim, que se chama escalonamento. Isso aqui é muito difícil cair para você, caiu na PF, nível superior, na última prova falava de escalonamento. O escalonamento é a fila de processos que o processador tem que executar. Então, o escalonamento é uma função do processador e é essa fila de processos que o processador tem que executar. Então, se ele tem que abrir o Word, se ele tem que executar o Excel, tudo que você vai abrindo, executando no teu computador, o processador tem que processar e executar. Mas quem que gerencia os processos? Quem que gerencia essa fila de processos, ou seja, quem gerencia o escalonamento é o sistema operacional. Como o escalonamento é uma funcionalidade, uma função do processador, a gente pode dizer sim que o sistema operacional gerencia o processador, ok? Dessa forma, então. Bom, o próximo item, então, que a gente tem é memória. O sistema operacional ele gerencia todas as memórias do computador. Mas a gente vai tratar aqui da memória RAM, né? Então, a gente tem aqui, uma imagem aqui da memória RAM. Então, o que acontece? Olha só, tudo que a gente executa no computador é armazenado na memória RAM, né? Então, a gente estuda isso em hardware, essa parte do funcionamento do computador e... Então, na aula de hardware, a gente fala disso também, tá? Então, olha só, tudo que a gente executa lá, o Word, né, o Excel,
um navegador, né, Google Chrome, um joguinho, tudo que a gente executa, um arquivo, né, ele é colocado na memória RAM. E o processador, então ele busca esses arquivos, esses softwares na memória RAM, ele processa e ele mostra ali no monitor, né, que é um periférico de saída. Então aqui a gente tem uma ideia dessa parte de funcionamento do computador, mas que a gente vê mais detalhado em hardware. Agora, quem é que vai olhar se tem espaço na memória RAM para executar, né, todos esses softwares, esses arquivos? É o sistema operacional. O sistema operacional que vai olhar se tem espaço na memória RAM. Ele que gerencia, né, a memória RAM, que a memória RAM ela tem uma capacidade de armazenamento. Por exemplo, 4 gigabytes. Bom, vamos pensar que eu tenho uma memória de 4 gigabytes, eu já tenho um monte de software aberto aqui e agora eu quero executar um vídeo, né? Eu estou lá no meu computador e eu quero executar um vídeo. Só que esse vídeo, ele não cabe na memória RAM, porque eu já executei muitos softwares, arquivos e já estou com a memória toda ocupada. O que acontece? Entra em cena o que a gente chama de memória virtual. O que é memória virtual? Você já ouviu falar de memória virtual? É o seguinte, olha só, a memória virtual, na verdade, ela é parte de outra memória, que geralmente é o HD. Então, quando você instala o sistema operacional no teu computador, pode ser lá o Windows, pode ser o Linux, né? Os dois aí podem cair na tua prova. Quando você instala o sistema operacional ele pega parte do HD e transforma em memória virtual. Por quê? Para ajudar a memória RAM. Porque olha a situação aqui. Você já está com todos esses softwares abertos no teu computador e agora você quer executar um vídeo. Só que a memória RAM tem uma capacidade de armazenamento. Esse vídeo não cabe na memória RAM. Então, o que acontece? O sistema operacional, ele sabe que você não está usando, por exemplo, o joguinho, você não está jogando. Ele vai pegar esse joguinho, ele vai armazenar aqui na memória virtual, que é essa parte do HD, e ele libera um espaço para você executar o vídeo. Ok? Ah, mas agora eu já vi o vídeo, eu quero jogar. O que é que o sistema operacional faz? Ele pode levar, por exemplo, o vídeo mesmo, que você não está mais usando, ele leva lá para a memória virtual e ele abre um espaço para executar o jogo. Então, a memória virtual fica nisso que a gente chama, presta atenção, de troca de arquivos. Porque um software, ele é um conjunto de arquivos, né? Ele é um conjunto de arquivos, tá? Então, ele fica nessa troca de arquivos. E que pode cair em inglês swap file. Já caiu assim em prova. O Linux faz swap file. Essa memória virtual. Ele tem memória virtual? Tem. Então, a memória virtual pode cair na tua prova como memória virtual, memória de troca de arquivos, swap file ou memória de paginação. Então, aqui, além de estudar esse gerenciamento do sistema operacional, né, de memória, a gente ainda falou um pouco aí sobre a memória virtual, que é um assunto que de vez em quando, não é sempre, de vez em quando cai em prova, mas pode sim estar aí se é questão da tua vida, ok? Bom, o que mais que o sistema operacional gerencia? Ele gerencia dispositivos. E o que são os dispositivos? São os hardwares conectados ao computador. É isso que são os dispositivos, né? Então, e como que o sistema operacional gerencia esses dispositivos? Através de um software chamado driver. Presta atenção, olha só. Driver e drive. Tem diferença? Exato, tem diferença. Driver é software. E drive é hardware.
hardware. Então, o que, que você tem que pensar para a tua prova, né? Ó, exemplo, driver é software, é o software que faz com que o sistema operacional consiga gerenciar, né, reconhecer um hardware. A gente já vai falar mais disso. E o drive, ele é hardware. Por exemplo, o pendrive. Pendrive, gente, você olha para o pendrive e você pensa, ele é hardware ou software? Claro que é hardware, você não tem dúvida nisso. E você não fala pendriver. Você fala isso? Não, né? Fala pendrive. Então, por quê? Nas questões de prova, em geral, o examinador coloca os dois conceitos na mesma questão. Então, você não pode bugar nessa hora de confundir. Então, lembra do pendrive, que você vai lembrar que ele que é o hardware. Então, é drive de CD, drive de DVD, drive do falecido disquete, o pendrive. Esse é o hardware, que é o drive. E driver é o software. Então, o driver, ele é um software, olha só, que faz com que o sistema operacional reconheça e gerencie um hardware. Olha só, driver igual software, que faz com que o sistema operacional, seja o Linux, seja o Windows, reconheça e gerencie um hardware. Que hardware? Olha os exemplos aqui, monitor, caixa de som, teclado, scanner, impressora, webcam, um mundão, velho de Deus sem porteira aí de hardware que a gente tem. Então, presta atenção no que eu vou falar para você. Olha só, você compra uma impressora, e você conecta essa impressora lá no seu computador. Aí você vai, né, conecta o cabinho USB dela, tudo jóia, legal, você vai no Word para imprimir. E o Word se finge de morto. Aí você xinga o Word, né? Pois é, mas o que, que acontece aqui? Para que você consiga imprimir, o sistema operacional precisa reconhecer essa impressora e precisa gerenciar essa impressora. Então, eu preciso instalar o driver, né? Que às vezes está num CDzinho, você baixa esse arquivo da internet, no site do fabricante, enfim. Não importa a forma que ele é instalado, às vezes você conecta, ele já baixa esse arquivo, instala. Não importa a forma que é instalado, mas esse software tem que ser instalado. Aí, sim, você pode abrir o Word e imprimir. Agora, pense assim. E a impressora é um exemplo que vai para a prova. Você comprou um mouse e você conecta esse mouse ali na portinha USB do teu computador. Quando você faz isso, já não vem um balãozinho ali, novo hardware encontrado, e você não instalou driver nenhum e começa a usar o mouse? Então, fala para mim, o mouse é um dispositivo que eu não preciso de driver? O Windows não precisa, né? O sistema operacional não precisa de driver para gerenciar? Pois bem, precisa. Tudo isso que eu estou falando, a gente vai para a tua prova. Ele precisa sim de driver. O que acontece é que esse driver já faz parte do código do Windows. Por quê? Uma época não fazia. Lembra que tinha um CDzinho bem pequenininho para instalar o mouse? Aquela época precisava. E não faz tanto tempo assim, não faz muito tempo. Aquela época parece que, nossa, que quando eu era criancinha, pequenininha, não faz tanto tempo assim. Mas como a maior parte dos mouses, eles têm o mesmo driver, e a maior parte das pessoas usam mouse, e é um driver bem pequenininho, um software pequenininho, não vai ocupar muito espaço, então ele já faz parte ali, né, do Windows, do código do Windows, tá? E isso acontece com todos os mouses? Não. Existem mouses que você precisa instalar o driver. Mouse, sim, para jogos, mouses mais específicos, tá? Que tem alguma funcionalidade a mais do que os mouses mero mortais aí, mais comuns, né? Mas para a tua prova, um exemplo de hardware que não precisa instalar o driver, em geral vai o mouse. Às vezes vai o pendrive também. Quando você conecta o pendrive na porta USB, você também não instala o driver. Mas existem pendrives que você precisa instalar. Mas o exemplo que vai para a tua prova é de hardware que eu tenho que instalar o driver, em geral, vai impressora. E driver e hardware que eu não preciso instalar o driver, em geral, vai o mouse ou pendrive. E esses hardwares que eu não preciso instalar o driver,
que eu só conecto e começo a usar, né, o hardware como mouse, como pendrive, eles são chamados de plug and play. O que é plug and play? Significa Connect e Use, e tem a sigla PNP. Então, significa esses hardwares que eu não preciso instalar o driver, mas todo dispositivo eu preciso de driver. Alguns são plug and play, ou seja, o código já faz parte, o driver já faz parte do próprio código do Windows, certo? Então, aqui coisas muito tão importantes para você. E ainda, o sistema operacional gerencia arquivos e pastas. Como? Através do gerenciador de arquivos e pastas. Gerenciador de arquivos ou gerenciador de arquivos e pastas. Para você lembrar, lá no Windows XP, o Windows 7 era o Windows Explorer. Isso aqui não cai na tua prova, mas só para você fazer essa associação de que software que eu estou falando. No Windows 10, que é o que cai na nossa prova, é o explorador de arquivos, que é esse softwarezinho aqui, que a gente vai estudar nas próximas aulas, ok? E no Linux era o Conqueror, não é mais. Então, por que você está mostrando aqui, professora? Porque ele foi, né, de algumas versões aí do Linux, não é mais, hoje em dia é o Dolphin, o Nautilus. Depois na aula de Linux a gente vai falar sobre isso e falar sobre gerenciador de arquivos e pastas aí da distribuição Ubuntu, que é o que está cobrando na nossa prova, ok? Mas, então, o gerenciador de arquivos e pastas o software utilizado aí para gerenciar arquivos e pastas, e no Windows 10, que é o que a gente está estudando aqui especificamente, é o explorador de arquivos, ok? Bom, então agora a gente vai passar para outra partezinha do estudo do Windows, que são aí conceitos, ou alguns conceitos iniciais que a gente precisa saber também. Bom, olha só, aqui não sei se você conhece o Windows 10, mas trago para você aqui a área de trabalho. Então, quando você liga o computador, você acessa a área de trabalho ou desktop. E a gente tem aqui uns componentes importantes, né, na área de trabalho, que a gente tem aqui a área de trabalho. A área de trabalho, ela contém os ícones, o botão iniciar e a barra de tarefas. O botão iniciar, ele fica ali na barra de tarefas, né? Mas a gente frisa ele porque ele é bem importante. Então, os íconezinhos, quando você clica no botão iniciar, vai abrir o menu iniciar, que eu tenho aqui, o menuzinho iniciar, tenho aqui os bloquinhos, tá? E vai abrir também esses botõezinhos que estão aqui. Depois a gente vai dar uma passeada neles, falar um pouquinho sobre eles. E aqui a barra de tarefas, toda a barra de tarefas que está cheia de novidades no Windows 10 que a gente tem que passar, então, por essas novidades, ok? Seguindo aqui, então, olha só, vamos amplificar a barra de tarefas. Botão iniciar, então, o Windows 8, ele não tem o botão iniciar, e no Windows 10 o botão iniciar voltou. Tá? Voltou ali o botãozinho iniciar. E aí eu tenho ali esse espaço aqui para pesquisa, o pesquisar, né? Digita alguma coisa que você quer pesquisar. Eu tenho aqui a Cortana, que é assistente, presta atenção. A Cortana, ela é a assistente virtual do Windows 10. A gente vai falar sobre ela também, por enquanto só isso. Esse botãozinho aqui é o visão de tarefas, que é muito importante também, a gente vai falar sobre ele. Aí eu tenho aqui íconezinhos, né, dos softwares que ou eu fixei na barra de tarefas ou estão em execução. E eu tenho essa areazinha aqui, chamada então, olha só, de área de notificação. E é bem interessante esse nome, porque esse nome tem tudo a ver com o que essa área faz, né? Ainda bem. Por quê? Porque ela vai notificar, olha só, se eu tenho som, se eu tenho rede,
né? Se eu estou conectada em rede, se eu tenho bateria no meu notebook, se eu estou conectado à energia elétrica, aqui a nuvenzinha do OneDrive, aqui, olha só, data, né? A hora, né? Ou seja, está sempre me notificando alguma coisa, ok? E aqui eu tenho o botãozinho central de ações. O central de ações, o botãozinho dele parece um balãozinho de diálogo, tá? Um balãozinho desses de tirinhas, de gibi, central de ações. Também vamos estudar a central de ações, o que ela tem de importante. E por último aqui, esse botãozinho aqui bem disfarçadinho, por último, é o mostrar a área de trabalho. Se você tem o Windows 10 aí no teu computador, você pode ir pausando a aula e ir olhando. Mas eu vou ampliar todas essas partes aqui para você, vou mostrar no meu computador também, ali no meu Windows 10, vou mostrar tudo isso para você, tá? Então, não se preocupa com isso. Aqui só para você conhecer os componentes e como eles estão dispostos na barra de tarefas. Então, tem ali o botãozinho também mostrar a área de trabalho, certo? Olha só, o Jump List, o que é esse conceito? Quando você clica, então você tem aqui a barra de tarefas, né? Deixa eu voltar aqui na telinha anterior. Olha só, você tem aqui os botõezinhos aqui, os iconezinhos dos softwares que estão fixos na sua barra de tarefa ou que estão abertos. Já vou explicar essa diferença entre fixo e aberto, ok? Então, eu ampliei essa partezinha aqui, né, e a gente tem aqui alguns softwares. O que é o Jump List? Provavelmente você já usou ele, mas talvez você não conheça ele por esse nome, você não sabe em detalhes o que ele faz, como que ele cai na prova. Você clica com o botão direito do mouse num desses iconezinhos da barra de tarefas, qualquer um, né? Por exemplo, aqui o Word, olha só, e ele abre esse menuzinho chamado Jump List. E o que eu tenho aqui? Eu tenho os arquivos recentes que eu abri no Word. E aqui em cima, perceba que eu tenho, ó, fixo, aqui eu tenho os recentes, aqui embaixo, e aqui em cima eu tenho os arquivinhos que eu fixei. O que é isso? Presta atenção. Perceba que aqui, nesse arquivinho TJ, Paraná, né? Quando eu seleciono ele, eu passo o mouse nele, vai aparecer esse botãozinho aqui que parece uma taxinha, um preguinho. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, esse arquivo ele vem aqui para o menuzinho fixo. Ele sobe aqui, ele fica no fixo. Ou seja, os arquivos aqui recente, eles vão modificando. Sempre está ali o mais recente. Mas pode ser que tenha um arquivo que eu queira fixar no meu Jump List. Para acessar com mais facilidade, eu posso fixar e aí ele vai para essa partezinha ali dos arquivos fixos, ok? Então, essa parte aqui do fixo só vai existir se você fixar esses arquivos de qualquer software, ok? Pode ser lá do Excel, do PowerPoint, enfim. Aqui, olha só, tem outro botãozinho, outra areazinha. Aqui está escrito Word, então se eu tivesse clicado no Excel, ia estar escrito Excel, no Calc, enfim. Aqui está escrito Word porque eu cliquei com o botão direito no Word. Pode ser qualquer software, né? Mas se eu clicar nesse botãozinho aqui, nessa funcionalidade, o que acontece? Vai abrir um arquivo em branco do Word. Poderia ser do Calc, né? Que está lá no edital do Writer. Então, como que isso cai em prova? Através do Jump List, eu posso abrir um arquivo novo do Writer. Pode. Só clicar no botãozinho com o nome do software. E aqui, deixa eu apagar essa parte aqui. Já tá cheio de rabisco, né? Aqui, olha só, eu posso fixar esse software na barra de tarefas. Então, o que eu falei para você aqui na barra de tarefas? Dá uma olhadinha aqui, olha só. Eu falei para você que essa parte aqui, eu tenho ícones de softwares que estão fixos na barra de tarefas e de softwares que estão abertos. No momento que eu fixo um software
Na barra de tarefas, o que acontece? Olha só, pensa assim, barra de tarefas, lá do Windows 10. Eu tenho fixo, por exemplo, lá o Excel, que é um xizinho. Quando eu ligo o meu computador, que inicializa ali o Windows 10, esse iconezinho aqui, ele já vem para mim aberto, ele já vem para mim na barra de tarefas, mas não quer dizer que eu tenho algum arquivo do Excel aberto, eu não tenho, mas ele já aparece na barra de tarefas, ok? Por quê? Porque ele está fixo. Então, qual que é a diferença para mim? Se você observar, se você consigo dar um zoom aqui pra gente, olha só, aqui, ó. Se você observar aqui o explorador aqui de arquivos, ele tem aqui embaixo, olha só, um risquinho, né? Azulzinho aqui, olha só, um risquinho e mais um risquinho do lado, tá? Por quê? Porque eu tenho duas janelas do explorador de arquivos abertas. Aqui o Google Chrome, olha só, o Google Chrome que está aqui, eu tenho só um risquinho sublinhando, vamos dizer, ele ali. Por quê? Porque eu tenho só uma janela do Google Chrome aberta. Então, esses risquinhos embaixo, eles dizem para mim quantas janelas estão abertas. Então, se lá na minha barra de tarefas, vamos fazer aqui de novo, olha só, lá na minha barra de tarefas, eu tenho só o ícone do Excel, sem nenhum risquinho embaixo, é porque esse ícone está fixado na barra de tarefas, mas eu não abri nenhum documento, nenhum arquivo do Excel. Agora eu pego aqui o PowerPoint, vamos ver que eu tenha aqui embaixo dele um risquinho, eu tenho um arquivo do PowerPoint aberto. Agora eu tenho o Word, um risquinho mais um risquinho, 2 arquivos do Word aberto. E se tiver mais um risquinho ainda, 3 arquivos ou mais, tá? Então, é aqui onde você viu essa partezinha, esse sublinhado azulzinho aqui embaixo, tá? Nessa parte de baixo aqui, olha só. Essa parte de baixo aqui de cada ícone. Então, perceba que o explorador de arquivos eu tenho um risco grande e um pequeno, né? E do Google Chrome eu tenho um grandão só, ou seja, eu tenho uma janela do Google Chrome e do explorador de arquivos eu tenho 2 janelas abertas. Se eu tiver 3 risquinhos, não é que eu tenho 3 janelas abertas aí, eu tenho 3 ou mais. E se não tiver nenhum risquinho, porque eu não tenho nenhuma janela aberta, mas eu fixei esse software aqui na barra de tarefas. Professor, isso cai em prova? Cai. Para você ter uma ideia, teve uma turma da Polícia Federal, não foi essa agora, foi anterior a essa última prova. Eles sabiam tudo de rede, de Linux, desse conteúdo pesado para a Polícia Federal, nível superior, e eles foram fazer a prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E só caiu esse tipo de coisa naquela prova. E eles voltaram desesperados porque eles não davam atenção para isso. Tem que dar atenção, tem que dar atenção. Você não sabe o que o examinador pode cobrar ali de você. Então, aqui, olha só, no Jump List eu posso fixar essa janelinha na barra de tarefas, ok? Então, aqui o menu iniciar, eu vou mostrar para você ele direto aqui, olha só. Então, eu vou clicar aqui no botão iniciar, e ele aparece pra gente aqui esse menuzinho. Presta atenção que eu tenho aqui, olha só, letra A, letra C. Se eu clicar aqui na letra C, o que vai aparecer? Todas as letras do alfabeto, essas que estão branquinhas, olha só, que você enxerga melhor. Se eu clicar aqui na letra M, por exemplo, vai aparecer o menuzinho na letra M. Os softwares que eu tenho com a letra M, por exemplo, a Microsoft Edge, Microsoft Office, ok? E essas em cinzinha, quer dizer que eu não tenho nenhum software que comece com essa letra, certo? Aqui eu tenho os bloquinhos. Uma coisa legal para você fazer é você clicar com o botão direito, num bloquinho, olha só, e ver o que você tem, quais são as opções que você tem aqui.
Principalmente, você pode desafixar esse bloco aqui do menu iniciar, você pode redimensionar, isso aqui já caiu várias vezes em prova, né, que eu posso redimensionar o tamanho desses blocos. Aqui em mais, eu posso fixar na barra de tarefas, tenho configurações aqui, difícil de cair. E aqui desinstalar, que eu posso desinstalar esse software, né? Aqui aparece os arquivos recentes que eu abri com esse software, então aqui com o Office, ok? Mas o mais importante é você saber que você pode desafixar aqui do menu iniciar e você pode redimensionar e desinstalar. Essas são as maiores cobranças em prova quando se trata desses bloquinhos aqui. Então, no botão iniciar, olha só, novamente aqui, eu tenho o acesso a todos os programas através das letras aqui de alfabeto, está em ordem alfabética, isso vai para a tua prova, e eu tenho aqui os blocos, ok? Tenho aqui a opção de ligar e desligar, tá? Que a gente vai falar dessas opções já já. Tenho configurações, que a gente também vai falar sobre configurações mais para o final da aula. O acesso à imagem e documentos. Se eu clicar em imagem ou documentos, vai abrir lá o explorador de arquivos na pastinha imagens ou na pastinha documentos. Vou dar uma olhadinha aqui, abriu em documentos, né? Deixa eu dar um... Opa, eu tirei o zoom aqui. Vamos colocar o zoom de volta aqui, então, para facilitar você enxergar, né? Então, aqui, olha só. Documentos, ok? Certo? Então, a gente viu agora ali o menu iniciar, o botão iniciar, o menu iniciar, esses bloquinhos. E aqui também, olha só, eu vou mandar para você o material em PDF, vou mandar para você também essa apresentação aqui PowerPoint, tá? Então, aqui os botõezinhos que eu falei para você, tem esse botãozinho também aqui que é a conta de usuário. Esse eu não mostrei para você, que ele tá aqui em cima, olha só. Então, minha conta, né, Kátia, se eu clicar nela, olha o que aparece, alterar configurações da minha conta de usuário do Windows, bloquear o computador, que é aquele momento, né, que eu vou sair um pouquinho, tomar um cafezinho, qualquer coisa assim, e eu não quero que ninguém use o meu computador. Então, eu bloqueio para quando eu voltar, coloco minha senha, enfim. E aqui, para eu sair da minha conta de usuário, tá? Ok? Então, ali esse botãozinho das contas de usuário pra gente que faltou eu falar. Aqui ele tem um outro usuário, né, chamado criança, que eu posso alternar, né? Posso clicar nesse usuário também para me logar, ok? Bom, então, desligando o computador, vocês viram que naquele botãozinho ali tinha a opção para desligar o computador e sobre isso que a gente vai falar. Aqui no nosso material, o que a gente tem? A hibernação e a gente tem a suspensão, o suspender. Então, presta atenção que isso é bem importante, tá? Eu vou falar sobre essas duas opções que a gente tem lá no desligar. Desligar, reiniciar, enfim. Mas em prova, em geral as pessoas não sabem o que é o suspender e o que é o hibernar. Presta atenção, olha só. Você acha que o suspender e o hibernar, eles desligam o computador? Então, olha só, o suspender não desliga, mas o hibernar, deixa eu colocar aqui pra gente, o hibernar, a hibernação vai desligar o computador. Para que serve a hibernação? Então, pensa assim, eu sou uma pessoa diurna, tá? Chegou ali 11 da noite, minha cabeça já não funciona mais. Tem que dormir, nem que eu acorde 5 da manhã, 6 da manhã para trabalhar, mas eu preciso, chegou ali à noite, eu tenho que dormir. Por quê? Porque eu sempre acordo cedo, né? Em geral, as pessoas que falam, eu sou noturna, porque eles acordam tarde, né? Então, o que acontece? Estou ali trabalhando, tô com o Word aberto, PowerPoint, navegador aberto, tudo aberto. E bate aquele sono, fala, não tô mais rendendo, vou continuar amanhã cedo. Você já imaginou eu ter que fechar todos esses softwares
e no outro dia de manhã abrir todos esses softwares de novo para continuar esse trabalho? Pois é, quando a gente coloca o computador em modo de hibernação, põe ele para hibernar, ele desliga. O computador desliga, mas ele grava, olha só, ele grava a situação atual do Windows no HD. O que é essa situação atual? Os softwares, os arquivos que você está trabalhando. Você está trabalhando em 3 arquivos do Word. Ele abre esses 3 arquivos. É claro que quando você liga o computador, ele demora mais, porque ele está abrindo um monte de software, mas pelo menos você liga ali, você vai escovar teus dentes, fazer teu café, enfim, e quando você volta, já está tudo ali para você continuar o teu trabalho. Diferente de quando a gente fala do suspender. O suspender, ele também é chamado de estado de dormência ou de repouso. Sabe a economia de energia que tem lá no painel de controle? Depois a gente vai falar um pouco disso também. A economia de energia. É isso que é o suspender. Ele vai desligar alguns hardwares do computador, né? Para economizar energia. E como é que você faz para acordar o computador? Não está em estado de dormência? Como é que você faz para acordar o computador? Então é o seguinte, a gente tem que ter como referência o fabricante do Windows. Então lá no site da Microsoft, a gente tem que, para acordar o computador, né, para que ele saia desse modo de suspensão, a gente tem como referência, né, que a Microsoft fala? Que a gente tem que seguir o que o fabricante está dizendo no manual, né? O fabricante do teu computador. Só que a gente só tem 2 opções. Ou apertando, pressionando qualquer tecla no teclado, ou a teclinha de ligar o computador. Aí você vai falar, a Microsoft fala assim, você tem que ler o manual para saber qual que é a função que tira o teu computador do modo de suspensão, né? Mas é um dos 2. Eu não acredito que as pessoas vão ler o manual, ok? Então, uma das 2 opções, certo? Então, a hibernação e o suspender, né? Não esquece desses 2 aqui. Depois, olha só, a gente tem os acessórios do Windows, né? Temos aqui as pastas e aplicativos. Então, a gente tem lá aqui, tudo que a gente instala, sempre que a gente instala o Windows, esses acessórios são instalados juntos. Então, como é que você acessa essa pastinha aqui, acessórios do Windows? Você vai lá no botão iniciar, na letra A, tá? Do menu iniciar, e na letra A você vai acessar, clicar lá em acessórios do Windows, e vai abrir aqui todos os acessórios do Windows. Então, a gente tem o bloco de notas, que é um editor de texto. Quando você instala o Windows, já é instalado o bloco de notas, ou seja, ele é um editor de texto do Windows, tá? E a extensão dele é TXT. Isso aqui é importante, a extensão padrão é TXT. A ferramenta de captura, outro softwarezinho, tá? Para você copiar imagens na tua tela. Então, por exemplo, todas essas imagenzinhas aqui, gente, tá no material de vocês, eu fiz com a ferramenta de captura, tá? Você pode salvar essas imagens, enfim. O Paint, ele é um editor de imagens que também é instalado junto com o Windows. A extensão dele é PNG, não esquece essa extensão. O WordPad é editor de texto do Windows também. O bloco de notas é um editor inferior ao WordPad, ok? Mas os 2 são editores de texto do Windows. E a extensão dele é RTF. Então, essas extensões que eu estou passando para você, elas são bem importantes. Não esquece dessas extensões. Aqui a gente tem facilidade de acesso, essa pastinha. O que a gente tem nessa pastinha? A lupa, o narrador, tem reconhecimento de fala do Windows e o teclado virtual. Teclado virtual, quando você não quer digitar, por exemplo, eu não digito o meu cartão de crédito num teclado normal, nunca. Eu uso o teclado virtual para minha proteção contra os criminosos virtuais, né? E é assim que você acessa, então, o teclado virtual. Eu não vou mostrar cada software desse, você pode abrir no teu Windows,
porque é raro ele cair em prova, mas eu quero que você saiba que ele existe e o principal, que são as extensões, eu tô passando para vocês, tá? Seguindo aqui, ferramentas administrativas do Windows. A gente vai falar das principais para nossa prova. Então, a mesma coisa, você vai lá na pastinha, na letra F, olha só, ferramentas administrativas do Windows e tem um montão de ferramentas. A gente vai falar das principais. Uma delas, o agendador de tarefas. O que ele faz? Olha, com esse nome, ele agenda tarefas. Então, você esquece, por exemplo, de passar um antivírus no teu computador, qualquer tarefa que você queira que execute todos os dias, semanalmente no teu computador, você pode configurar para automatizar isso lá no agendador de tarefas, ok? Então, bem tranquilo, né? Olha só, pode usar o agendador de tarefas para criar e gerenciar tarefas comuns que o computador executará automaticamente nos horários especificados. Outra ferramenta administrativa, essa, gente, é importantíssima. Desfragmentar e otimizar a unidade de disco. Então, presta atenção no que eu vou mostrar aqui para você. Vamos rabiscar um pouquinho aqui. Pensa que isso aqui, que eu vou desenhar aqui para você, eu e meus desenhos, né? Isso aqui, gente, é um arquivo, olha só. Sim, um arquivo, ele é composto de várias partezinhas, né? É igual o corpo humano. Nosso corpo humano, a gente não tem mãos, nariz, cabeça, tronco, membros, né? Cabelo, olhos, enfim, tem um monte de partes. Pois um arquivo também, ele é formado, ele é composto por várias partes. Aí presta atenção no que acontece no nosso HD, olha só. Então, a gente tem aqui o nosso HD, e aqui a gente tem esse arquivinho aqui. Vamos dizer que tem esse arquivinho, aí a gente tem outro arquivo. Cada arquivo vamos mostrar aqui de uma forma diferente. Aí a gente tem outro arquivo aqui. Opa, esse aqui já era igual ali. Não, você não vai confundir. Outro arquivo aqui, olha só. Instalei um software, software é um conjunto de arquivos, e aqui eu tenho espaço em branco no HD, certo? Isso aqui, gente, é um HD organizado, é um HD desfragmentado, é um HD que tá perfeitinho. Só que o que acontece quando a gente vai apagando, vamos supor que deletou esse arquivo aqui. Apaguei esse arquivo, ficaram os outros, instalo um software, desinstalo, um joguinho, enfim, o que vai acontecendo? Meu HD vai ficando dessa maneira que você está vendo aqui nessa segunda imagem. Ele vai ficando o que a gente chama de fragmentado, os arquivos, as partes dos arquivos vão se misturando. Então, olha para as imagens e responde para mim, qual que é mais rápido de acessar? Esse HD aqui, que a gente está vendo, essa primeira imagenzinha aqui, ou a segunda imagem, né? O segundo HD. Qual que é o mais rápido, então, para eu acessar um arquivo? Primeiro HD ou no segundo HD? Pensa na tua gaveta de meia. Pensa lá na tua gaveta de meia. A tua gaveta de meia organizada, né? Todos os parzinhos de meia juntinhos, ou aquela bagunça. Numa gaveta de meia organizada e numa bagunçada, qual que é mais rápido para você encontrar o teu par de meias? É isso que o desfragmentador vai fazer com o teu HD. Fazer com que o acesso aos arquivos fique mais rápido. Percebe? Então, ele não apaga arquivos. Às vezes tem examinador que fala que desfragmentar vai apagar arquivo. Não, vai liberar espaço. Não. Ele vai reunir os arquivos, né? Olha só, os pedacinhos dos arquivos, tá? E vai deixar no final o espaço em branco e mais no final ainda o que tiver de espaço defeituoso. Se tiver algum espaço defeituoso no HD, fica lá no final. E isso aumenta o
o acesso aos arquivos. Então, essa é a importância aí de se ter de desfragmentar e otimizar a unidade de disco, ok? Então, olha só, qual que é o conceito que a gente tem aqui da própria Microsoft? Quando usamos o computador, os arquivos ficam armazenados em setores aleatórios no disco rígido do HD, aquele segundo exemplo que eu mostrei para você. Né? E quando o computador necessita fazer uma leitura de disco rígido, ou seja, do HD, a cabeça de leitura do HD irá deslocar para vários setores para ficar localizando aí esses pedacinhos de arquivo, esses setores que estão aleatórios, ok? Então, essa é a importância de desfragmentar e otimizar a unidade de disco. Tá? Aqui, Windows Defender Firewall com segurança. Então, aqui no Windows 10, o Windows Defender está junto com o Firewall, né? Tem aqui toda essa parte de segurança. Então, quando você... O que é o Firewall? É uma barreira de segurança entre o seu computador e outro computador ou uma rede de computadores. Então, o Windows, ele tem o Firewall. A gente não estuda aprofundado aqui o Firewall, porque ele é mais cobrado assim em segurança da informação. Aí lá a gente estuda bem detalhado, mas isso não está no teu edital. Então aqui você tem que saber que o Firewall é um conceito que que faz parte do Windows, né? É um software que faz parte do Windows. Você instala o Windows, você tem ali o Firewall. E essa barreira, então, que vai proteger o teu computador de ataques, né, invasões. A palavra-chave do Firewall é proteger contra invasão. E ele atua junto com o Windows Defender. Né? Então, o que é o Windows Defender? O Windows Defender, gente, vamos dizer que lá no Windows 7, o Windows Defender, ele era apenas um anti-spyware, tá? Mas a partir ali do Windows 8, então no Windows 10, o Windows Defender, ele é anti-spyware e também é antivírus, ok? Então, as duas coisas aqui que ele vai defender aqui no nosso Windows, certo? E ele tá junto, né, com o Firewall, Windows Defender, tem tudo a ver, porque quando a gente fala de antivírus, o vírus é um malware, ele acaba sendo um anti-malware. E a forma com que se dá a maior parte das invasões é através da instalação de malwares no computador da vítima. É bem interessante esse estudo de segurança da informação, mas não está ali no nosso edital isso. Tá? Mas para você associar aqui o anti-malware ao firewall, eles não são a mesma coisa, a mesma coisa, mas aqui no Windows eles estão trabalhando juntos. E isso acontece com muitos firewalls e antivírus que trabalham juntos, ok? Seguindo, a limpeza de disco. Muito importante a gente falar sobre a limpeza de disco. A gente falou sobre o desfragmentador que não exclui arquivos, pois bem, a limpeza de disco exclui os arquivos. Como que ela exclui esses arquivos? Por que ela exclui esses arquivos? Você vai assinalar quais arquivos que você quer excluir. Então, como é que isso acontece? Olha só. Você vai clicar lá em limpeza de disco, lá nas ferramentas administrativas que a gente viu, certo? Tem um iconezinho da limpeza de disco, ó, uma escovinha no HD. E aí você clica lá, ele vai aparecer uma telinha, né, dizendo que ele está procurando os arquivos que podem ser excluídos. Bom, depois que ele faz isso, nessa varredura que a gente fala, vai apresentar essa telinha que você está vendo aqui. Essa telinha, gente, ela mostra, perceba que do ladinho a gente tem aqui vários quadradinhos para você assinalar, ou seja, para você escolher o que você quer excluir e o que você não quer excluir. Então, não quer dizer que medo da limpeza de disco, vai excluir arquivo que eu não quero. Não. Você vai escolher. Então, uma dica é, você aí no teu computador, acessa a limpeza de disco e dá uma lida nesses arquivos
que eu tenho a opção de excluir. Uma coisa bem legal que cai em prova é porque a limpeza de disco, dentre as opções ali, arquivos temporários, enfim, várias opções de arquivos que não estão em uso, tal, o Windows vai reunir tudo aquilo que ele percebe que você não está usando no teu computador. Está ali só enchendo HD, só atrapalhando tua vida. Né? E um desses itens, gente, é a lixeira. Isso cai em prova, que eu tenho essa opção de esvaziar, apagar os arquivos da lixeira por aqui, ok? Então, dá uma olhadinha nisso. Outras pira que caíram, vamos dizer assim, limpeza de disco exclui vírus. Que bom que fosse, né? Mas não exclui não, tá? Isso já caiu em prova também, por isso que eu tô falando isso para você. Agora aqui, algo que cai bastantão em prova, que é o executar. O atalho dele é o WinR. Presta atenção nos atalhos, no teu material vai uma lista de atalhos do Windows que, gente, essa lista vai para você por um motivo. É para você estudar. Se eu ficar passando atalho aqui para você, você vai dormir. E você tem que estudar os atalhos. E do Windows, uma coisa legal é que muitos atalhos do Windows, eles são com a teclinha Win, né? Ou que o examinador vai chamar tecla Windows, ou Win, ou WinKey, que é aquela bandeirinha, símbolozinho do Windows. E o Windows R, olha só, a última letrinha do executar, é para você executar. Vai abrir essa telinha que você está vendo aqui. Professor, o que essa telinha faz? Olha só, vou pressionar aqui no meu computador o WinR, olha só, ele abriu a telinha, tá vendo aqui a telinha igualzinha, né? Ele já está escrito aqui Ctrl, por quê? Presta atenção, o que o executar faz? O executar, pasmem, executa um arquivo. Um software, gente, ele é um conjunto de arquivos e tem um desses arquivos, vamos pensar assim, a calculadora. A calculadora é um software e é um conjunto de arquivos. Vamos dizer que tem um arquivo para soma, para multiplicação, para divisão, que tem um arquivo para cada funcionalidade da calculadora. Mas todo software tem que ter um arquivo para abrir, executar o software, que a gente chama de arquivo executável. Quando você digita aqui nessa linha de comando, né, do abrir aqui, do executar, o nome desse arquivo executável, ele vai abrir o software, ou seja, ele vai executar esse software. Então aqui está Ctrl. O que o Ctrl qual é o arquivo executável de qual software o Ctrl? É lá o painel de controle, né? Olha só, abriu ali o painel de controle. De novo, Windows R. Se eu colocar aqui Calc, vai abrir a calculadora. Calc é o executável da calculadora. Tá abrindo aqui pra gente então a calculadora, viu ali? Bom, que mais que a gente tem? O Windows R, vamos colocar aqui agora CMD. O que faz o CMD? Sabe o que faz quando você digita CMD? Executável do quê? É o prompt de comando. Daqui a pouco eu vou falar também do prompt de comando e eu não vou abrir ele de novo, eu vou mostrar aqui para você. O prompt de comando é onde a gente digita os comandinhos, né? A interface texto do Windows, assim como a gente estuda no Linux, o Windows também tem essa interface texto para digitar os comandos, é o prompt de comando, certo? Então aqui o executar. Ok? Aqui está a explicação para vocês, tudo que eu já expliquei, está aqui agora no material. E aqui tem vários executáveis para você dar uma olhadinha, né? Como a gente viu o CMD, o Ctrl, a gente viu o Calc, né, da calculadora, certo? Então, o pessoal que trabalha com informática usa bastante e de vez em quando ele está na nossa prova também. E aqui a gente tem o gerenciador de tarefas, né? Então, a gente já falou dele em sala de aula, né? Só relembrar você que o atalho Ctrl Alt Del, ele mostra aquela listinha de funcionalidades, um menuzinho, né? E dentro desse menu, a gente tem o gerenciador de tarefas. Então, o Ctrl Alt Del, ele é também um atalho do gerenciador de tarefas, mas de outras funcionalidades, certo? E o Ctrl Shift ESC, aí sim, o Ctrl Shift ESC
é o atalho que vai abrir ali o gerenciador de tarefas. Só ele é o atalho do gerenciador de tarefas, ok? E que é importante você saber aqui que no gerenciador de tarefas eu tenho a abinha processos, olha só, que mostra todos os softwares que estão em execução. Processo, a gente já viu que é um software em andamento. Travou lá o meu Word. Como é que eu faço? Vai Ctrl Shift ESC, encontra o Word na listinha de processos e vai clicar no Word. Eu vou colocar aqui um outro software, o Google Chrome, por exemplo, e vem aqui em finalizar tarefa ou finalizar processo, depende da versão aí do Windows, certo? Aqui a abinha desempenho, eu tenho desempenho de CPU, da memória RAM, né, do disco, olha só, a unidade C, D, enfim, certo? Então, em geral, são essas duas abinhas que se pergunta alguma coisa. Já caiu em prova. Qual das alternativas não é uma aba do gerenciador? É uma aba, né, na verdade, é uma aba do gerenciador de tarefas. E estava lá o inicializar, certo? Mas bem difícil. Isso que eu passei para vocês aqui é aquilo que é realmente cobrado quando se trata do gerenciador de tarefas, ok? Aqui a gente tem ainda o meu computador, que no o Windows 10 ele passa a se chamar, olha só, este computador. E o prompt de comando, que eu mostrei para você. O prompt de comando é aquela telinha preta que eu mostrei para você, que a gente fala que é o interpretador de linha de comando, ou seja, é ele que vai, é ali que a gente vai digitar os comandinhos, né, para copiar, para configurar a rede, enfim, copiar arquivo, configurar a rede, enfim, como a gente em geral aprende lá no Linux para prova, tá? Então ele é aquela telinha preta que eu mostrei para você antes, lá no executar, ele se chama prompt de comando, a interface texto do Windows. Tá? O explorador de arquivos, então a gente tem aqui a maneira de acessar o explorador de arquivos. Então, o menu iniciar, lá na pastinha Sistema do Windows, clicar com o botão direito do mouse no botão iniciar e escolher a opção Explorador de Arquivos. Então, aqui, olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Eu vou até o botão iniciar, clico com o botão direito e eu tenho aqui a opção Explorador de Arquivos. Então, olha só, deixa eu mostrar para você. Aqui no botão iniciar, botão direito, clico com o botão direito do mouse no menu iniciar e ele tem aqui a opção, então, Explorador de Arquivos. Eu posso acessar também o Explorador de Arquivos através deste menuzinho, tá vendo aqui? E olha quanta coisa que tem neste menu aqui. É bom você saber, então, que existe esse menuzinho aqui no Windows e que eu posso acessar esse menu também através do atalho Windows X. Windows X, eu acesso esse menuzinho, ok? Então, aqui o explorador de arquivos, né? Vou mostrar para você ele aqui, olha só. Colocar aqui na tua telinha, ele ao vivinho, tem no teu material sobre ele, né? A carinha dele, a interface dele. Então, é aqui que vai se gerenciar arquivos e pastas no Windows. Então, você não pode esquecer o nome dele, explorador de arquivos. E que entra aquele item 1 do edital, que fala operações, né, com arquivos e pastas no Windows. Essa parte do Windows, então tá falando aqui do explorador de arquivos. E no Windows 10, ele trouxe algumas novidades pra gente. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês essas novidades. E olha só, eu vou falar algumas coisas, eu vou passar mais rapidinho aqui, tá? Porque são coisas que caem menos e para dar tempo da gente falar muitos assuntos aqui sobre o explorador de arquivos. Então, aqui a carinha dele. O que a gente tem aqui de importante? Olha só, o OneDrive. O que é o OneDrive? Gente, o OneDrive é a nuvem da Microsoft. Então, o Windows 10, ele trouxe, isso já caiu várias vezes em prova,
ele trouxe essa novidade. Você pode acessar o OneDrive através do explorador de arquivos, olha só, tá aqui a nuvenzinha, tá? Através do explorador de arquivos ou lá na barra de tarefas, lembra que eu mostrei para você a área de notificação, onde tinha lá a data, a hora, eu falei, tem uma nuvenzinha aqui do OneDrive. Você também pode acessar pela barra de tarefas. A barra de tarefas é aquela que tem o menu, o botão iniciar, ok? Então, o que é o OneDrive? É a nuvem da Microsoft, ou seja, olha só, você tem aqui o servidor e você tem o cliente, aquela mesma estrutura que a gente fala cliente-servidor. E o que acontece? Lá no servidor da Microsoft, lá no OneDrive, você vai armazenar os seus arquivos. Os arquivos que estão no seu HD, você pode armazenar lá no HD da Microsoft, ou lá no OneDrive, na nuvem da Microsoft. E quando você faz isso, qualquer computador que você vá, você pode ali entrar com a sua conta do OneDrive e acessar os seus arquivos que estão armazenados lá. Então, isso é bem legal, eu uso bastante. Por exemplo, o meu smartphone, eu configurei o OneDrive de forma que tudo que eu faço com a câmera, né, foto, vídeo, é armazenado também no OneDrive. Eu chego no meu computador, posso acessar no meu computador, basta eu ter ali a minha conta internet, isso que é impróprio, tem que ter internet, porque você está acessando um outro computador em outro lugar, então tem que ter a internet, tá? Então, uma grande novidade do Windows 10, não sei se você sabe disso, não sei se você já usou, é o OneDrive. Você tem que ter uma conta lá na Microsoft para usar o OneDrive. E aí tem a parte de espaço em HD que eles cedem para você gratuito, basta você ter a conta no OneDrive, é bem legal, aproveite, faz lá a tua conta, você vai ter esse espaço, você vai estar estudando, tá? E quem é cliente da Microsoft, por exemplo, eu assino lá o Office 365, que eu já falei para vocês, né? E eu tenho um espaço gratuito, tá? Porque eu sou cliente deles, e você ainda pode comprar esse espaço. Então tem as 3 maneiras ali. E ele está presente aqui para acessar no Windows 10 através da barra de tarefas e através do explorador de arquivos, ok? Bom, a gente tem mais conceitos para estudar aqui do Windows 10, mas nós vamos estudar esses conceitos, né, na próxima aula, né? Aqui a gente já passou o nosso tempo. E na próxima aula a gente volta então com mais conceitos do Windows 10. Espero você. Um grande beijo e até lá.